Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês um quadro negro ou uma lousa. Vou ensinar vocês a fazer a tinta própria para quadro e mostrar para vocês como é fácil e como eu fiz esse quadro com materiais que iam para o lixo. Espero que gostem. Eu utilizei essa moldura velha que na verdade jogaram fora porque estava com bastante cupim, então eu descupinizei antes de poder usá-la. E aí você pode usar qualquer tipo de moldura que você tenha aí na sua casa ou que você achar. Grande, pequena, não tem problema. Como a minha moldura não tinha fundo, eu olhei ao redor e procurei alguma coisa que pudesse fazer o fundo. Então eu achei um fundo de guarda-roupa. Sim, um fundo de guarda-roupa. Mas aí você pode substituir por qualquer coisa, desde papelão até tapume, qualquer coisa que você tiver aí para fazer de fundo. O primeiro passo é você medir o tamanho da moldura com o tamanho do material que você tem aí para fazer o fundo. Eu selecionei peças que estavam mais ou menos do tamanho da minha moldura, para não precisar cortar tanto e não haver tanto desperdício, e marquei as partes necessárias para serem cortadas. Eu ia cortar com a serra de mão, mas eu optei em cortar com a serra tico-tico, que é um pouco mais rápida, mas dependendo do material que você tem aí, você consegue outra ferramenta para poder cortar. Até mesmo tesoura ou estilete. É importante medir certinho para ver se encaixou, para ver se não vai precisar tirar nenhum tipo de rebarba, nem nada. É importante encaixar bem, porque depois a gente vai prender esse fundo na moldura. Como o material que eu tinha aqui, que era o fundo de guarda-roupa, não era tão grande, eu tive que unir as duas partes para poder encaixar na moldura. Então eu coloquei a maior parte e depois eu fiz uma parte menorzinha, que eram alguns centímetros só que faltou. E aí eu cortei e encaixei para ver se estava dando tudo certo. Deu certo. E aí, para ficar um pouco mais firme, para na hora de fixar na moldura, eu coloquei um pouco de fita e deu super certo. Depois de unir as duas partes, eu verifiquei para ver se estava tudo certinho, se estava encaixando, e eu fixei com um grampeador. Mas você pode fixar com prego, com cola, com fita, com o que quer que seja. Eu fiz com grampeador porque era uma coisa que eu tinha aqui, e depois eu fiz o acabamento com fita. Também passei fita naquela junção entre uma parte e outra, para poder ficar bem firme. Não tem problema passar a fita na parte de cima do quadro, não vai ficar feio, porque nós vamos passar a tinta em cima, então vai cobrir e nem vai dar para aparecer. Ficou assim a parte de trás do quadro, super bem acabado, bem firme, e a parte da frente. Agora nós vamos fazer a tinta para quadro, e é muito simples de fazer. Primeiro, você vai precisar de cola. Cola branca, pode ser qualquer tipo de cola. Aqui em casa eu tinha duas marcas, uma já no final e uma mais cheia. Então eu usei as duas, uma para acabar mesmo e a outra para inteirar. E você também vai precisar de rejunte, pó de rejunte. Isso é muito fácil de achar. O que eu usei aqui foi da cor grafite. Eu usei 3 colheres para uma quantidade de cola. O importante é você conseguir uma consistência que não seja tão firme, mas também não seja muito mole. E para escurecer um pouco mais essa massa, que é a nossa tinta, você vai precisar também de um corante preto. Ou, se você quiser, um quadro de outra cor, e aí você é só mudar a cor do rejunte, que tem várias cores, ou usar corante de outras cores também. Uma coisa muito importante é deixar bem homogêneo, para que não fique nenhuma pelota e não dificultar na hora que você for pintar o quadro. Para passar tinta no quadro, você vai precisar de uma esponja dessas de cozinha mesmo. E aí você vai passando a tinta aos poucos até preencher completamente o quadro. Não pode ficar nenhum espacinho sem preencher. Dependendo do tipo de cola que você usou para poder fazer a tinta, a sua tinta pode ficar um pouquinho mais grossa. Se esse for o seu caso, você pode colocar um pouquinho de água para poder diluir um pouco essa tinta, para poder facilitar você passar no quadro. Uma coisa muito importante é limpar toda a bagunça com um pano úmido antes que seque. O quadro ficou pronto e agora só tem que aguardar para poder secar. Demora em média umas 12 horas. Ele ficou lindo e agora é só você usar normalmente. Para apagar você vai usar um paninho úmido. O pano seco ele também apaga, mas aí fica algumas marquinhas, por causa da porosidade da tinta. É isso, gente, valeu muito a pena fazer. O quadro ficou super útil para deixar recados e ficou muito lindo na decoração.
Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.